Que a graça e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam na sua vida nesta noite, amém? O texto que nós vamos meditar nesta noite é um texto bastante conhecido. É um texto que já foi pregado provavelmente neste púlpito diversas vezes. Mas eu fico impressionado em saber que a Bíblia é uma fonte inesgotável. Quanto mais nós pregamos, mais orientações do Senhor nós recebemos. E o Espírito Santo do Senhor me incomodou desde o domingo passado, porque quando nós sabemos que estamos escalados para pregar, a gente já pede orientação ao Espírito Santo de Deus para nos iluminar, para trazer a mensagem que é do trono do Senhor. A mensagem nunca é da cabeça do pregador, a mensagem é do Senhor. Nós somos meros instrumentos nas mãos de Deus, para ser boca de Deus na vida da igreja. E é um texto que marca profundamente o meu coração, e eu quero te convidar neste momento a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no seu capítulo 15, versículo de número 11 ao versículo de número 32. E assim que você encontrar em reverência a palavra do Senhor, te convido a se colocar de pé. Evangelho de Lucas, no seu capítulo 15, versículo 11 ao versículo de número 32. O título que a Sociedade Bíblica do Brasil fornece ao texto é A Parábola do Filho Pródigo. Quem achou, diga achei. Amém. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas, vagens doces, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que é aquilo? E ele: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai o procurava conciliá-lo. Prestem atenção nesse versículo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer
para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Feche teus olhos. Senhor, a tua palavra foi falada. Que teu Espírito Santo, Senhor, ilumine as mentes e os corações de todos aqui presentes. Senhor, que a tua palavra encontre guarida no coração de cada um. E que hoje, Senhor, haja transformação de vida. Que hoje, Senhor, haja transformação de histórias. E em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre, que nós te clamamos. Amém. Os irmãos podem se assentar. O tema da nossa reflexão tem como título: Perdido na casa do Pai. Talvez essa parábola seja uma das parábolas mais conhecidas em que nós já ouvimos, ou nas pregações, ou através de palestras. E o interessante é que esta parábola, ela possui 3 visões. A primeira visão é a visão do pai, amoroso, apto a perdoar, tardio em se irar. Existe uma segunda visão nesta parábola, que é a visão do filho mais novo, que literalmente pede os bens ao pai. E eu quero te lembrar que no momento que você pede os bens, a herança ao seu pai, você está desejando a morte do seu pai. Então este filho mais moço, mais novo, ele sai, gasta tudo o que tinha, e ele começa a lembrar que na casa do pai, os escravos que o pai tinha, os servos que o pai tinha comida, tinha fartura. E ele se arrepende, e ele volta para a casa do pai e recebe o perdão do pai. Ele é restaurado, ele é transformado, e ele é inserido novamente na casa do pai. Mas há uma terceira visão, e é uma terceira visão que muitas das vezes a gente passa desapercebido, que é a visão do filho mais velho. Quem é o filho mais velho? O filho mais velho, Jesus Cristo está pregando para os fariseus e para os filhos da casa de Israel, aqueles que estavam na casa do pai, que conheciam os mandamentos do pai, mas que não tinham intimidade com o pai. O filho mais perdido nessa história é o filho que está dentro da casa do pai. E amados, essa parábola está inserida no capítulo 15, que ela vai tratar das parábolas dos perdimentos, ou parábola das alegrias. Se você observar, e eu espero que você não feche a sua Bíblia, porque nós vamos hoje meditar em vários pontos no Evangelho de Lucas. Se você observar no capítulo 15, a primeira parábola que vai ser falada é a parábola da ovelha perdida. A segunda parábola que vai ser ministrada é a parábola da dracma perdida. E a terceira última parábola deste capítulo é a parábola do filho pródigo, do filho perdido. A palavra pródigo significa aquele que dissipa os seus bens onerosamente. É o perdulário, é aquele que recebe tudo e gasta o seu bel prazer e não esquece de poupar, de guardar. Então esta parábola está inserida em todas essas parábolas que falam sobre perdimento. E o interessante, amados, que como eu disse, a gente presta atenção muitas das vezes no filho pródigo, presta atenção no Deus Pai que perdoa, mas a gente esquece de observar a visão do filho que está perdido na casa do pai. E hoje é o nosso foco. O foco da mensagem de hoje, como está aí no tema projetado, é o perdido na casa do pai. Qual é os perigos
que nós encontramos e observamos com este perdido na casa do pai? Pode passar o próximo slide, que é para a igreja também observar. O primeiro perigo que nós encontramos nesta parábola do filho perdido na casa do pai é o perigo do trabalho. Volte comigo no versículo de número 29. Capítulo 15, versículo 29 vai dizer o seguinte, primeira parte: mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo. Amados, será que nós já paramos para pensar e refletir que muitas das vezes nós agimos como o filho perdido na casa do pai? E muitas das vezes a gente age da seguinte forma: mas seminarista, trabalho há tanto tempo na casa de Deus. Seminarista, eu dou a minha vida na casa de Deus. A minha família fundou a igreja. A parede direita da igreja, os meus familiares doaram através do dízimo da igreja. Eu dou todos os dias da minha vida à casa do Senhor. Eu estou aqui trabalhando, labutando. Eu estou aqui servindo. Tudo que está construído aqui provavelmente foi a minha família que construiu. Eu trabalho com crianças, trabalho com jovens, trabalho com ministério de louvor, trabalho no ministério multimídia, trabalho no conselho da igreja, trabalho em tantos ministérios, Senhor. Há quanto tempo eu te sirvo? Muitas das vezes, amados, nós utilizamos esse álibi contra o Senhor. E nós acuamos o Senhor literalmente na parede, como Francis Schaeffer vai dizer num livro, que muitas das vezes nós acuamos o Senhor na parede e dizemos o seguinte: Senhor, eu trabalho, eu faço, tudo que tem na igreja é através da minha força, através do meu trabalho. Quando na verdade, amados, se nós estamos aqui é pela graça do Senhor, não é pelo nosso trabalho. E muitas das vezes nós agimos assim. A palavra servir que Jesus está utilizando, ela vem do grego chamado douléu, que vem de dolos. Dolos quer dizer escravo. Então o que a parábola está dizendo? Que o filho olha para o Senhor, olha para o pai e fala o seguinte: há quantos anos eu sou o teu escravo? Há quantos anos eu trabalho na tua casa? Acuando o Senhor. E muitas das vezes agimos dessa forma. Achamos que pelo nosso trabalho, pelas nossas obras, por aquilo que nós colocamos as mãos e realizamos, é o correto, é o certo, e por isso Deus tem que me abençoar. Deus tem que me dar porque eu trabalho. Deus tem que me dar porque eu faço. Amados, nós não estamos aqui mercadejando com o Senhor. Não é um comércio onde existe um senhor e existe um servo, então eu trabalho e eu tenho que ganhar aquilo que eu mereço. Eu quero te lembrar, meus amados irmãos, que a graça é imerecida. Nós não merecemos essa graça, nós não merecemos esse amor, nós não merecemos essa misericórdia, mas mesmo assim o Senhor nos amou primeiro. Mas agimos muitas das vezes como o filho perdido na casa do pai. Agimos como os fariseus agiam. Lucas, no seu capítulo 18, versículo 11 e 12, abra junto comigo. Olha o que os fariseus faziam na época de Cristo Jesus. Lucas 18, 11 e 12, vai dizer o seguinte: o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Amados, os fariseus, eles conheciam os mandamentos do Senhor, conheciam as leis de Deus, mas eram ortodoxos, mas não eram ortopráticos. E o que quer dizer isso? Muitas das vezes nós temos uma ortodoxia, mas nós não temos uma ortopraxia. Ortopraxia, amados, é cumprir, é praticar aquilo que eu conheço.
Muitas das vezes temos os mandamentos do Senhor, lemos a Bíblia todos os dias, conhecemos a palavra do Senhor, mas nós não praticamos aquilo que o Senhor nos direciona. E é isto que o filho o filho perdido na casa do pai fazia. Ele se orgulhava e dizia: pai, eu te sirvo há tanto tempo, eu estou na igreja há 30, 40, 50, 60 anos, e muitas das vezes nós acuamos o Senhor, achamos que nós temos o peito imponente para falar e para dizer e mandar o que Deus tem que fazer. Vivemos hoje uma teologia antropocêntrica, como eu já disse em algumas pregações aqui, onde o homem é o centro, tudo tem que ser para o homem ele basta em si mesmo. Em nome de Jesus, essa teologia não é bíblica, porque nós cremos uma teologia onde Cristo é o centro, onde o Rei é o centro, onde o Senhor é o centro de todas as coisas. Mas muitas das vezes nós batemos no peito e falamos assim: Senhor, eu estou no ministério de louvor há tanto tempo, eu estou no coral há tanto tempo, eu abro e fecho a igreja há tanto tempo, eu sirvo na casa do Pai há tantos anos, então Senhor, eu mereço, eu quero. Que Deus possa ter misericórdia das nossas vidas com relação a isso, porque tudo é do Senhor, nada é nosso, tudo provém dele. E Jesus, ele está batendo literalmente nos fariseus desta forma, porque os fariseus batiam no peito e diziam que eles eram a raça escolhida, eles eram o povo escolhido. De fato, o povo de Israel era um povo escolhido, e dentro das castas do povo de Israel existiam os fariseus, que eram os senhores da lei. Um fariseu que nós conhecemos muito bem era o apóstolo Paulo, onde ele vai falar na carta aos Romanos que tudo que ele fazia, ele era circuncidado do 8º dia, ele era Israel de Israel, ele era nação de nação, mas quando ele conhece Cristo Jesus, ele vê que tudo aquilo era refúgio, era lixo. Porque a palavra, meus irmãos, traduzida está completamente equivocada. A palavra não é refúgio. Se a gente for ler no original, a palavra é excremento. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: não adianta eu ser fariseu, não adianta eu ser circuncidado, não adianta eu estar há tantos anos na igreja, se eu não tenho relacionamento com o Senhor, se eu não tenho relacionamento com Cristo. Por isso que o tema desta noite é o filho perdido na casa do pai, porque muitas das vezes estamos na igreja por muito tempo, mas nós não conhecemos o pai da igreja, o cabeça da igreja. Mas há um segundo perigo que nós observamos deste filho que ficou na casa do pai. Pode passar o slide. O segundo perigo é o perigo do legalismo. Versículo 29, vamos de novo na Bíblia. Versículo de número 29 vai dizer o seguinte: mas ele respondeu a seu pai: há quantos anos que te sirvo? Prestem atenção agora. Sem jamais transgredir uma ordem tua. Este é um segundo perigo que provavelmente muitos que estão aqui, inclusive o seminarista, o pastor e todos os presentes, podem correr na caminhada cristã. É o perigo do legalismo. Sou cumpridor de todas as leis e mandamentos, eu cumpro fielmente a liturgia. É uma religiosidade exacerbada, pessoas que se alegram em dizer que são protestantes, mas não se alegram em dizer que são discípulos de Jesus, pessoas que dizem que são protestantes, que são calvinistas, que possuem uma teologia pura, mas não conhecem o Senhor. Amados, em nome de Jesus, eu tenho orgulho de ser presbiteriano, mas o maior orgulho que eu tenho que ter na vida é ser discípulo de Jesus, porque a religião é feita pelo homem, as doutrinas são realizadas e administradas pelo homem. A doutrina pura, a doutrina sã, é a palavra do Senhor.
E é isso que nós cremos como Igreja Presbiteriana do Brasil. Por isso que todas as vezes que nós vamos professar a nossa fé, o pastor diz: você promete ser fiel à Igreja Presbiteriana, enquanto a Igreja Presbiteriana for fiel à palavra de Deus. Às vezes agimos numa religiosidade exacerbada, como os fariseus agiam. Sou cumpridor, sabe, eu cumpro todas as leis, eu cumpro todos os mandamentos. Amados, somente um cumpriu todas as leis e todos os mandamentos sem se corromper, e o nome dele é Cristo Jesus. E é isso que o Salmo de número 1, um salmo messiânico, eu quero que você abra o Salmo número 1 junto comigo. É um salmo messiânico. Salmo de número 1. Olha o que o Salmo de número 1 vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantado junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Este salmo está dizendo que o único que está plantado sob corrente de águas, e que as flores não murcham, e que as águas dele são límpidas, é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não conseguimos cumprir a lei, amados. Os fariseus, eles sabiam disso, mas eles se utilizavam disso para dizer o seguinte: eu sou o cumpridor da lei, eu sou o cumpridor dos mandamentos. O único que cumpriu cabalmente, fielmente, em sacrifício vicário, sacrifício de morte, foi o Senhor dos exércitos, Cristo Jesus, o cabeça da igreja. Eu não sou o cabeça da igreja, o cabeça da igreja é o Senhor. Não é doutrina, não é lei, não é mandamento. Por isso que nós observamos, amados, que o Antigo Testamento, ele refletia Cristo Jesus, os profetas refletiam Cristo Jesus, os juízes refletiam Cristo Jesus, o perfeito, o Salvador, aquele que é puro, aquele que é santo. O Novo Testamento, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e tantos os outros discípulos do Senhor olhavam e se reportavam a Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo dizia que tudo isso para ele era refúgio, era lixo, era excremento, porque quando ele observou a graça do Senhor que lhe alcançou, e ele começou a conhecer Jesus Cristo, ele observou que tudo aquilo que ele vivia era uma ilusão. Será que nós estamos na igreja, vivendo uma religiosidade, onde a gente pensa que conhece o Senhor, e verdadeiramente não conhece? Isso é um grande perigo que a gente tem que refletir todos os dias da nossa vida. Estar na igreja, amados, não significa que isso aqui é um clube, onde você vem no domingo, você encontra pessoas, você conversa, pergunta como foi a semana e vai embora. Estar inserido na igreja é entender que nós fazemos parte de um corpo, onde o cabeça é o Senhor. E para ter comunhão com esse Senhor, nós temos que ter relacionamento com esse Deus. O que adianta, amado, você conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, porque até o diabo conhece. Não adianta conhecer, é necessário praticar, é necessário viver, é necessário exalar das nossas vidas o perfeito conhecimento do Senhor. Mas será que a gente tem exalado das nossas vidas esse conhecimento? Ou será que a gente está vivendo nesse segundo perigo? Somos filhos, estamos na casa do Pai e não temos relacionamento com esse Pai. Abre em Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 16. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 14 ao 17. Isto eu estou provando aos irmãos o que Cristo falava dos fariseus,
Olha como eram as atitudes dos fariseus. Lucas 16, 14 a 17. Vai dizer o seguinte: Jesus reprova os fariseus. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridicularizavam, isso mesmo. Mas Jesus lhes disse: vós sois que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João Batista. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele, e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. O que Jesus Cristo está dizendo é o seguinte: os fariseus eram avarentos, os fariseus eram soberbos, os fariseus eram capacitados na lei, mas ignorantes do evangelho. João Batista, o último profeta, aquele que vai de fato preparar o caminho para o Senhor, já dizia: virá aquele que eu não sou digno nem de calçar-lhe as sandálias dos pés. Prepara o caminho. E Jesus Cristo vem com honra e glória, capacitado pelo Espírito Santo, faz prodígios e milagres. E aqueles homens tiveram a oportunidade de ver e de observar os milagres de Cristo, mas o coração daqueles homens eram duros, de dura cerviz, homens preocupados com religiosidade, mas não preocupados em conhecer o evangelho da salvação. Que Deus tenha misericórdia, que muitas vezes estamos mais preocupados com doutrinas do que com o evangelho puro e santo. Muitas das vezes observamos aí fora pastores e teólogos que pregam sobre Calvino, pregam sobre Lutero, pregam sobre Zwingli, pregam sobre Teodoro de Beza, pregam por milhões de outros teólogos, e Cristo Jesus não é pregado. Por isso que nós observamos no texto bíblico que vai chegar um momento onde nós nos apresentaremos ao Senhor, e Jesus Cristo vai falar o seguinte: olha, vocês que de fato cumpriram o evangelho, conheceram o evangelho, viveram o evangelho, vindes benditos do meu Pai, porque o lugar que eu vos preparei é santo, e vocês estarão aqui junto comigo. Mas terão aqueles, amados, onde Cristo vai olhar e vai dizer o seguinte: malditos, apartai-vos de mim. Mas eles vão dizer: mas eu curei, eu expulsei demônios, eu fiz isso, eu fiz aquilo, como o filho perdido na casa do pai está dizendo, eu te servi, eu não transgredi uma ordem tua. Malditos, porque eu estava nu e não me vestistes. Não conheceram o evangelho, não viveram o evangelho, não praticaram o evangelho. Não adianta, amados, eu estar no seminário durante 5 anos. Eu estava conversando com o pastor Eli hoje, antes de nós entrarmos ao culto, e a gente estava falando sobre essa questão que tem acontecido hoje nas igrejas. Amados, em nome de Jesus, não adianta você ficar 5 anos no seminário, você fazer pós-graduação em divindade, mestrado, você fazer doutorado, pós-doutorado, ser um doutor da igreja e um ignorante do evangelho. O maior título que um cristão deve ter, e é um título que deve estar na sua parede, assim, ó: discípulo de Jesus Cristo. Esse é o maior título que nós temos. Esse é o maior título que nós temos que buscar todos os dias, porque o evangelho, amados, não é uma transformação única. Cornélios Van Til vai dizer que o evangelho é uma transformação diária. É diariamente. Se eu xingo, eu não xingo mais. Se eu estou furtando, eu não furto mais. Se eu estou vivendo de uma forma adúltera, eu não posso viver desta forma. Eu preciso ser transformado todos os dias. E os fariseus não queriam isso, não objetivavam isso. Mas há um terceiro perigo, e nós estamos caminhando agora para o final da reflexão.
Terceiro perigo, pode passar o slide, por favor. É o perigo da valorização pessoal. É o perigo do merecimento pessoal. Versículo de número 29. Vamos voltar nele de novo. Lucas 15, versículo 29 vai dizer o seguinte: mas ele respondeu a seu pai: primeiro problema, há tantos anos te sirvo. Segundo problema, sem jamais transgredir uma ordem tua. E olhem o terceiro problema: e nunca me deste um cabrito. Esse é um terceiro perigo que nós possamos encontrar no ministério, na caminhada cristã, na nossa vida diária. É o perigo da valorização pessoal, é o perigo do merecimento pessoal. O símbolo do cabrito, como o filho está dizendo, é o seguinte: eu mereço um cabrito, que é o símbolo natural da nossa mesquinhez, da nossa arrogância. Porque se você for pegar a tradução grega, nós vamos notar que literalmente o filho que está perdido na casa do pai neste momento, ele está sendo irônico com o Senhor. Ele está sendo irônico com o pai. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu te servi há tanto tempo, eu estou aqui há tanto tempo, eu não transgredi nenhuma ordem tua, e você não me deu um cabrito. Ele está falando o seguinte: para o filho perdido, que dissipou o patrimônio com as prostitutas, que foi e fez e aconteceu, e em nome de Jesus às vezes a gente age dessa forma. Quando um pecador que estava dentro da casa do Senhor se perdeu no mundo e depois retornou à casa, a gente fala assim: mas lá, ele fez, aconteceu, foi para o mundão e agora está voltando para a igreja. Vamos refletir. Às vezes a gente faz isso, não faz? E aí ele olha para o Senhor e fala o seguinte: olha, você deu um novilho. O que é um novilho cevado? O novilho cevado era o melhor boi. Era um boi que era separado para momentos especiais. Na época antiga, este boi era separado para um casamento, era separado às vezes para um ritual, onde o melhor boi, o novilho cevado, o que era mais forte, o que era mais viril, era sacrificado para se dar uma festa. E o cabrito representa um ser inferior. O cabrito, na maioria das vezes, não era utilizado para se fazer festas, porque muitas das vezes a carne do cabrito é amarga. Muitas das vezes a carne do cabrito era mais endurecida do que a carne de boi. Então era uma carne às vezes desprezada. Então ele está dizendo para o pai o seguinte: olha, você deu um novilho cevado para ele, não me deu um cabrito sequer. E às vezes a gente acha, e a gente se coloca na presença do Senhor e fala o seguinte: Senhor, eu mereço dinheiro, eu mereço poder, eu mereço fama, eu mereço sucesso, eu mereço ser reconhecido, eu mereço ser invejado, eu mereço. Vivemos numa meritocracia antropocêntrica, onde nós merecemos todas as coisas, mas amados, os méritos são de Cristo, não são nossos. O que o filho da casa, o filho perdido na casa do pai está dizendo o seguinte: olha pai, eu mereço pelo menos alguma coisa. Quando a gente olha nas Sagradas Escrituras e observa a seguinte forma: nós não merecemos nada, os méritos são de Cristo. É Ele que detém o poder, é Ele que detém a glória, é Ele que detém a honra, é Ele que detém a força, sempre, pelos séculos dos séculos. Mas infelizmente hoje nós observamos essa teologia contemporânea, como eu disse, de meritocracia humana. Amados, você já parou para perceber que se não fosse a graça de Deus, nós já teríamos sido consumidos há muito tempo? Se não fosse a misericórdia do Senhor, se não fosse o poder do Senhor, o poder que o apóstolo Paulo fala, que é o poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, se não fosse isso, amados irmãos, eu não estaria aqui pregando, o pastor Eli não estaria aqui no púlpito,
o ministério de louvor não estaria nos instrumentos e nenhum de vocês estariam na igreja. Porque eu quero te lembrar que nós estávamos no lamaçal do pecado, mas Cristo nos tirou com mão de poder e glória, e hoje Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e Ele um dia julgará os vivos e os mortos, e em nome de Jesus nós estaremos na eternidade com Ele. É isso que nós temos que pensar. Essa é a nossa vitória. A nossa vitória não é aqui na terra. A nossa vitória não é um merecimento pessoal que às vezes a gente acha que possui. A nossa vitória maior é saber que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e que eu e minha casa seremos salvos pelo poder da graça de Deus. E o poder de Deus se aperfeiçoa e está literalmente inserido em Cristo Jesus. Nós somos meros mortais, nós somos falhos, nós somos fracos, mas nós fomos alcançados por essa misericórdia. Esses perigos que foram pregados sempre vão bater na nossa porta. Todos os perigos que nós dizemos aqui nessa noite, todos vão bater na nossa porta. O perigo do legalismo, o perigo do trabalho, o perigo da valorização pessoal. Nós temos que estar atentos, amados, filhos da casa do Pai. Filhos da casa do Pai. Quem são os filhos da casa do Pai? Somos nós. Nós temos que estar atentos a esses perigos. Mas o interessante, amados, e aqui eu finalizo de fato o sermão. O texto finaliza, e isso é interessante, isso me deixou, sabe quando você fica encucado? Onde você lê, relê, eu até comentei isso com a minha esposa, eu lia e relia o texto bíblico, e eu falava assim, não, está faltando alguma coisa, sabe, eu comecei a entender, eu comecei a buscar o conhecimento do Senhor, o Espírito Santo do Senhor. Olha o que é interessante nesse texto bíblico, a gente aprende que no fim da parábola, o fim desta parábola, vai dizer que é realizada uma grande festa. É realizada uma grande festa. O filho pródigo voltou à casa do pai. Matem o novilho. As sandálias representam o seguinte: os escravos que possuíam sandálias. Quando o pai está oferecendo as sandálias para o filho pródigo, ele está restaurando a figura de filho. O texto vai dizer também que o pai dá um anel para o filho pródigo. Este anel representa a autoridade. Todos aqueles que possuíam um anel da família representavam a autoridade da família. E o interessante é que é morto um novilho cevado e a festa está rolando. A festa está rolando. Mas o filho, perdido na casa do pai, ele chega na casa, ele estava no campo, ele chega na casa, e ele vê que alguma coisa está acontecendo. E aí um escravo chega para ele e fala, olha, o teu irmão que estava perdidão, o teu irmão que estava no mundão, ele voltou para a casa do pai. Então o teu pai está fazendo uma grande festa para ele. A pergunta que não quer calar nesse texto bíblico, aqui eu encerro a minha reflexão. Será que o filho mais velho, ele participou dessa festa? O texto não diz. O texto bíblico não diz. A festa está rolando. O pai disse, olha, é necessário que a gente se regozije, é necessário que a gente se alegre, porque o filho estava perdido e reviveu, ou melhor, o filho estava perdido e voltou, o filho estava morto e reviveu. E o texto finaliza, e a pergunta que não quer calar, será que este filho que estava perdido na casa do pai, ele participou da festa? Ou ele olhava para a festa, ele olhava para o pai, e ele preferiu não participar da festa? Se nós observarmos biblicamente falando, os fariseus não quiseram participar dessa festa. Eles preferiram viver sendo cumpridores da lei, mas não participando da festa do evangelho da salvação. A pergunta que não quer calar nessa noite: você tem participado ou não da festa? Você
tem participado ou não da festa que o Pai está dando. Se você está participando dessa festa, glória a Deus por isso, porque você entendeu que o teu irmão estava perdido e ele voltou para casa. Você entendeu que o teu irmão estava perdido, estava morto e ele reviveu. Mas se a resposta dessa pergunta que eu te fiz nessa noite é não, eu não estou participando dessa festa, que você possa se arrepender, porque ainda há tempo de arrependimento. Ainda é tempo de arrependimento. Eu pedi ao Gessé de manhã, ele vai entoar um louvor, e eu quero que você fique de pé neste momento. Eu não quero que você cante esse louvor simplesmente por cantar, porque muitas vezes nós agimos assim, a gente olha para os cânticos, nós cantamos e a gente não está prestando atenção na letra que está sendo cantada. Preste atenção na letra que está sendo cantada neste momento. Esse louvor fala aqui que eu quero voltar ao início de tudo. Eu quero me encontrar contigo, Senhor. Eu quero rever meus conceitos. Eu quero rever meus valores. Sabe, há momentos na nossa vida que a gente precisa parar e refletir se nós estamos aqui por mera religiosidade, ou se nós estamos aqui porque a gente está participando da festa do Evangelho. Se a gente está aqui por mera obrigação, ou se nós estamos aqui porque nós entendemos que nós temos conhecimento e relacionamento com o Senhor. Então louve junto com o nosso irmão Gessé e a nossa irmã Kelly, mas faça isso como uma oração. E depois, se você desejar essa oração, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, ouvir as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Nós vamos cantar novamente esse louvor. Quero voltar ao início de tudo. Senhor, nós queremos voltar, Senhor, novamente. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, Vou regressar ao rever as primeiras honras. rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Quero voltar. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar. Eu quero voltar ao
você deseja essa oração nessa noite, não perca tempo em pedir perdão ao Senhor. Não perca tempo em se arrepender perante o Senhor. Porque, amados, nós não conhecemos nosso tempo aqui. Nós não conhecemos o momento que nós iremos partir para o Senhor. Talvez seja a última oportunidade. Porque os segundos, os minutos e as horas e o dia pertencem exclusivamente ao Senhor. Se você deseja essa oração nessa noite, coloque a mão no seu coração. O pastor Eli vai orar pela tua vida. E que o Senhor te abençoe. E que você entenda, meu amado e minha amada irmã, que estar na casa do Pai requer relacionamento com o Pai. Estar na casa do Pai requer conhecimento do Pai. Amém. Senhor, louvamos o Teu nome pela Tua palavra. Queremos entregar em Tuas mãos, Senhor Deus, aquele coração que nesse momento está clamando ao Senhor e está colocando diante do Senhor a sua própria vida. Senhor, aquele que reconhece que tem andado, mas tem andado perdido dentro da Tua casa. Ó Deus, obrigado, porque nesta noite esta pessoa foi encontrada pelo Senhor. Senhor, livra-nos deste perigo. Livra-nos, Senhor, da insensibilidade, nós termos o privilégio de estar na Tua casa, o privilégio, Senhor Deus, de sermos filhos de um Pai tão amoroso, tão carinhoso, e ao mesmo tempo não vislumbrarmos tudo isso e acharmos que nós mesmos merecemos alguma coisa. Por isso traz, Senhor Deus, para o nosso coração este sentido de reconhecimento que um dia estávamos perdidos e fomos encontrados, de um reconhecimento, Senhor Deus, da alegria que o Senhor colocou no nosso coração quando o Senhor mudou a história da nossa vida. Por isso, Senhor, traz humildade ao nosso coração, traz simplicidade, Senhor Deus, às nossas atitudes, traz um olhar, Senhor Deus, mais simples acerca das coisas que o Teu reino prega e administra, para que não sejamos, Senhor, tragados pelo legalismo, pelo ativismo e por tantas outras coisas, Senhor, que cegam os nossos olhos, que são pedra de tropeço para a nossa caminhada. E o que eu quero pedir, Senhor, é que se porventura alguém aqui esteja identificando na sua vida que esse perigo tem sido parte integrante da sua caminhada, que haja uma rejeição disso, Senhor, em nome de Jesus, que haja uma entrega completa da sua vida ao Senhor, para que o Senhor que começou esta obra complete esta obra, ministrando graça à vida desta pessoa. Ó Deus, permita que nos alegremos com todos aqueles que um dia estavam longe do Senhor, longe deste caminho, e foram trazidos para a maravilhosa luz. Que haja regozijo no nosso coração, que possamos participar desta festa com alegria, porque o Senhor salvou aquele que estava perdido. Por isso, Senhor Deus, dá-nos esta visão. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém.